Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida e com uma pequena homenagem à nossa cidade de Manaus. Porque primeiro a gente precisa entender o estilo de vida do povo amazonense, ou seja, como o manauara vive, o que ele faz no seu dia a dia. Mas tem outra questão que chama a atenção das regiões que estão à sua volta, né? Até mesmo por conta dos termos, de como o manauara fala. Por isso, nós vamos conversar ao vivo via telefone com a idealizadora do projeto FAMAC, Fala Manauara, Culta Coloquial, que é a professora Silvana Araújo. A gente vai explicar um pouquinho mais a respeito desse projeto, qual a proposta dele, que veio para trazer um pouquinho mais de entendimento, né? Como é que a gente fala, quais são as expressões que a gente utiliza. Bom dia, Silvana, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Bom, Silvana, primeiro eu vou apresentar aqui quem são as pessoas que estão fazendo parte da nossa mesa redonda, digamos assim. Quem são as pessoas que estão aqui no estúdio, que tem tudo a ver com o nosso assunto. Elas também fazem parte desse mesmo projeto da UEA, que é a Eliene Arantes, que é pesquisadora, ela é graduanda em letras. Eliene, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, obrigada. E nós estamos recebendo também a pesquisadora, que também faz parte desse projeto, e ela é mestranda em letras, que é a Jussara Araújo. Seja bem-vinda, Jussara. Muito obrigada, bom dia. Mas quem vai dar o gancho para a gente, digamos assim, a primeira parte sobre esse projeto é a professora Silvana, que está ao vivo com a gente através do telefone. Então, Silvana, explica para a gente o que é exatamente esse projeto que recebeu o nome de FAMAC. Bom, o projeto FAMAC, ele nasceu em 2008 e com uma proposta de estudar a fala urbana manauara. Desde 1970, já há vários estudos sobre como é a diversidade do português falado nas metrópoles. E aqui na região norte, né, nós não tínhamos nenhum estudo a esse respeito. E nós então, em 2008, esse trabalho, esse projeto de pesquisa, com o objetivo de constituir um banco de dados da fala manauara que pudesse ficar disponível para os pesquisadores que desejassem realizar trabalhos na área antropológica, na área linguística, em vários níveis de análise linguística, e registrando e documentando. Bom, Silvana, eu não estou te ouvindo, a gente está tendo problema aqui no áudio. Na verdade, a gente não conseguiu entender muito o que você estava falando, mas você ainda continua me ouvindo? Bom, acho que a gente desculpa, parece que vocês não estão entendendo bem, né? Oi, agora eu estou te entendendo um pouquinho melhor, mas eu peço que você tire o telefone próximo ao queixo, porque está abafando a sua voz. Estou distante, eu não sei. Bom, então, esse projeto, né, tem essa proposta de analisar a fala manauara, constituir esse banco de dados, e aí nós temos realizado projetos apoiados pela FAPEAM, na área de graduação, como iniciação científica, e aí a Eliene, que está aí com você, está representando esses trabalhos, né, dos pesquisadores de iniciação científica, que são alunos da graduação do curso de letras da UEA, e a Jussara representando os alunos que estão pesquisando sobre a fala manauara no curso de mestrado em pós-graduação em letras e artes. Nós temos trabalhado alguns temas, como, por exemplo, a variação do pronome tu e você, que tem particularidade na fala do português, né, no Brasil. E a partir de pesquisas sobre a fala, o pronome tu e você, nós temos alunos, né, que desenvolveram pesquisas de iniciação científica, no caso o Leandro Babilônia, que hoje está fazendo mestrado em Santa
Catarina sobre esse mesmo tópico. Bom, Silvana, eu não ouvi esse finalzinho, mas fala um pouquinho pra gente. A gente falou sobre essa questão da peculiaridade do tu e do você, né? Que daqui a pouco a gente vai explicar com as meninas. Mas você também entende, e pela sua, digamos assim, a sua pesquisa já há anos, trouxe pra gente também as expressões, ou seja, o caboquês, né? Como é que o amazonense transforma algumas frases. E a gente tem mania de abreviar tudo, né? Inclusive o tu e o você. Fala um pouquinho pra gente sobre essas expressões populares que a gente utiliza. Por exemplo, a gente estava falando de chibata no balde, teleso, enfim, né? Tem várias coisas envolvendo peixe aqui da nossa região. Então você percebe que hoje o amazonense também traz isso para dentro de qualquer ambiente, por exemplo, e é muito presente isso no nosso vocabulário? Bom, algo que eu acho interessante, essas abreviaturas. Por exemplo, marrafá, né? Veja só, né, a abreviação que nós fazemos aí nessa expressão, que é bem típica, bem característica do amazonense. Aqui em Manaus nós temos um conjunto, né, de culturas, de pessoas que migraram de várias regiões do Brasil para cá, constituindo, né, essa mistura de falares e de culturas. E outra coisa que é muito característica e tem repercussão na escrita é os verbos no infinitivo, que não é pronunciado nenhum o fonema, né, no sentido eu vou estar, eu vou falar, ao invés de eu vou estar, eu vou falar. Isso na escrita faz com que os alunos também não representem esse som na grafia. Então, ele vai escrever sem esse R que representa o som. Então, isso faz com que haja assim, uma diferença, né, entre a fala e aliás, isso faz com que eles ocorram mais desvios ortográficos, no caso, né, pelo fato de escreverem a representação da fala na escrita. Assim também, outra característica é a função de som, que a gente chama de fricativo, que na fala manauara, ele fica como se fosse uma fricativa glotal. Por exemplo, poste vai para poste, né? E esse H também, ele às vezes é transferido para a escrita. E são algumas características, né, do falar manauara que a gente pode destacar. Mas muitas expressões que constituem toda essa riqueza dessa variedade linguística, né, que nós utilizamos, como estou até um tupi, ele já ficou um beijo, e assim por diante, né, que nos identifica. Eu não sou manauara. Aliás, eu não sou amazonense, eu sou paulista, mas vivo no Amazonas desde 84. Então, já me considero manauara e amazonense no sentido de coração, né? E também pelo interesse que eu tenho pela pesquisa, pelo conhecimento, né? E pela valorização da língua, do falado manauara. Então, isso me deixa assim, muito satisfeita a oportunidade de falar desse trabalho que tem trazido assim, um incentivo para os estudantes, né, do Amazonas, tanto da UEA, como da UFAM e de outras faculdades que nós temos aqui, para entender melhor e valorizar a fala, né, a fala do manauara, a fala amazonense, essa diversidade. Bom, Silvana, obrigada pela sua participação. Infelizmente, hoje você não pôde estar aqui presente no Estúdio Glass do Amazonsat. Melhoras para você, ela está se recuperando, está um pouquinho doente. Então, muito obrigada e até a próxima, viu? Bom, e a gente continua aqui com as meninas falando com Muito obrigada, eu que agradeço. Abraço. Abraço, tchau. É porque tem um atrasozinho de alguns segundos que ela está recebendo através da televisão, então em HD fica um pouco mais complicado. Então, Eliane, você que
participa, você que tem contato diretamente com os manauaras, o que você percebe? Ela falou sobre a questão da mistura de culturas, de raças, então a gente tem muita influência das pessoas que têm essa diversidade na família, né? Por exemplo, o pai é cearense, a mãe é paulista e ele nasceu aqui no Amazonas, né? Você percebe isso? Bom, as pessoas que nós entrevistamos para o projeto foram pessoas direcionadas. Foram pessoas que moram em Manaus há mais de 30 anos, caso sejam de fora, ou as pessoas realmente daqui de Manaus mesmo. Então, por ser uma pesquisa direcionada, nós não tivemos tanto contato com pessoas de fora. Já foi algo mais voltado para cá justamente para ver a influência da fala manauara, como é que essa pessoa foi criada. Então é isso. A gente estava falando a respeito do público-alvo dessa pesquisa, né? Que, inclusive, a gente dividiu em 3 faixas etárias, né? Explica pra gente como é que é essa divisão e com quem que vocês tiveram contato. Bom, a primeira faixa etária, entre 18 a 35 anos, são pessoas que possuem ensino superior e quem não possui ensino superior. E a partir disso nós iremos ver a diferença da fala dela. As pessoas que possuem uma educação e quem não teve tanta educação assim. Aí, com a segunda faixa etária, de 36 a 55 anos, da mesma forma, e da terceira faixa também. Então, as nossas perguntas são direcionadas para os outros microprojetos. São perguntas, por exemplo, nesse último projeto que nós estamos estudando há 1 ano, foi sobre a futuridade, probabilidade. Então, nós fizemos perguntas, por exemplo, se você ganhasse na loteria, qual o seu objetivo com o prêmio? Nós, como eu posso dizer, induzimos a pessoa a usar o verbo que nós queremos. A partir disso, nós começamos a fazer um estudo direcionado. Ela poderia usar, eu iria comprar uma casa, ou eu ia comprar uma casa, ou eu vou comprar uma casa, caso eu ganhasse. Então, a partir desses 3 verbos, a gente começa um estudo. E nesses estudos, a gente observou que a terceira faixa, que são os idosos, usam o verbo de futuro mais voltado à gramática do que a primeira faixa etária. Então, é bem interessante isso. E o que seria o verbo mais direcionado à gramática, por exemplo? Traria, faria, seriam esses. E os mais jovens? Ia fazer, eu ia comprar. São os que usam o verbo no futuro, seria, assim, da primeira faixa, são os que possuem mais ensino superior, que eles usam o verbo de acordo com a gramática normativa, por ter uma instrução melhor. Vamos dizer. Bom, no primeiro momento, esse projeto FAMAC, o nome dele se restringia apenas à fala manauara culta. E agora trouxe uma outra palavra pra gente, que é coloquial. A gente vai explicar depois no próximo bloco e a Jussara vai falar pra gente qual o papel dela nesse projeto, o que ela faz aí para identificar essa questão da diferença de faixas etárias também, de como o amazonense, na verdade, como o manauara constrói as frases. Então você de casa, não saia daí que a gente volta já.